Nossa aula vai falar da segunda semana embrionária. Tá? Vamos começar dando uma pincelada aqui na parte que vem antes, que é a parte da fecundação, tá? Óvulo e espermatozoide vão dar a formação ao zigoto. Depois, a junção do núcleo do homem e da mulher vai formar cariogamia. E depois eles vão ter que se dividir, tá? Para dar origem a um indivíduo pluricelular. Isso a gente chama de clivagem. Depois desse processo, vão ser formada a mórula. Tá? A mórula são blastômeros unidos, a gente tem o desenho aqui, tá? Formados por blastômeros, que são células-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula que não tem especialização, ela não sabe o que ela vai ser, por isso que ela é usada para pesquisa, é meio generalizada. Tá? Dentro disso ainda, a gente tem o embrioblasto e o trofoblasto. Certo? Nesse desenho aqui de baixo, a gente consegue acompanhar o que é cada um. Embrioblasto é a parte de dentro, são essas células aqui que vão dar origem ao embrião. Trofoblasto são as células da parte de fora, tá? Que é mais como uma proteção. E eles formam o blastocisto. Tá? Depois disso, de formado esse processinho aqui, a gente vai ter a blástula, que vai ser o processo em que as células vão começar a migrar para a periferia, deixando uma cavidade aqui dentro que a gente chama de blastocele. Nesse processo acaba a parte dos conceitos. Agora a gente vai ver o processo da segunda semana propriamente dito. A partir dos conceitos apresentados, daremos início à segunda semana do desenvolvimento embrionário, que é marcada por alguns acontecimentos importantes, como a modificação do blastocisto e mucosa uterina, a alteração entre o blastocisto e epitélio uterino, e essas células vão se modificar formando algumas estruturas, como a cavidade amniótica, cavidade coriônica e o saco vitelino. O blastocisto é um embrião de mais ou menos 5 dias de vida, com aproximadamente 200 células. Esse conjunto de células encosta no epitélio uterino pelo polo embrionário, que faz o trofoblasto se modificar em dois. O citotrofoblasto, que é a camada mais interna, que faz a ramificação para fixar o embrião. E o sinciotrofoblasto, que é a camada mais externa, que tem a função de entrar na parede do endométrio, deixando a implantação do embrião. Bom, pessoal, e aí a gente já passou pela fase de mórula, depois vem a fase da blástula, e com isso, com muita divisão, acontece o trofoblasto, que é essa camada externa de célula, e a camada interna é chamada de embrioblasto. Depois, eles começam a fazer muita divisão também, e surge o citotrofoblasto. E com isso, eles vão se diferenciar em dois tipos de célula, o sincício-trofoblasto, o trofoblasto e o embrioblasto, como anteriormente. O sincício-trofoblasto, que vai diferenciar, é que ele vai levar o que vai diferenciar é que ele vai levar o blastocisto para dentro do endométrio. E com isso, ele vai rasgando o endométrio e levando o blastocisto para dentro. E conforme ele vai rasgando, tem um estouramento de alguns vasos capilares, sanguíneos e também de algumas glândulas. E esse excesso de sangue, ele vai se preencher em algumas lacunas que o sincício-trofoblasto criou. E futuramente, ele vai fazer a primeira circulação uteroplacentária. Durante a formação do embrião, alguns capilares sanguíneos são rompidos e algumas substâncias extravasam no endométrio, como o glicogênio e o sangue, que vão servir para a nutrição do embrião. O blastocisto agora vai estar implantado no endométrio. Como visto anteriormente, o sincício-trofoblasto vai começar a invadir o endométrio, como a gente pode ver aqui. O blastocisto vai entrar todo dentro do endométrio. O endométrio vai começar a se regenerar e vai envolver todo o blastocisto. Fez a regeneração, envolveu. O blastocisto agora vai estar implantado dentro do endométrio. O embrioblasto sofre modificações. Ele se diferencia entre epiblasto e hipoblasto.
O epiblasto formará uma cavidade amniótica e o hipoblasto formará o saco vitelino primário, que logo depois esse saco vitelino se tornará definitivo. Essas células do hipoblasto que estão em contato com o citotrofoblasto chama-se membrana de Hauser. Já essas células do epiblasto que estão em contato também com o citotrofoblasto são chamadas de âmino. A junção do epiblasto com o hipoblasto se formará o disco embrionário bilaminar. Entre mais ou menos o 8º e o 9º dia do desenvolvimento embrionário, algumas células do citotrofoblasto, da parte interna, elas se afastam e se posicionam afastadas umas das outras. Isso vai dar origem à mesoderme extraembrionária. A mesoderme extraembrionária, ela reveste internamente o saco vitelino primitivo e o âmino. Portanto, o disco embrionário bilaminar, a cavidade amniótica e o saco vitelino primitivo vão ficar mais distantes do citotrofoblasto. Com o avanço do desenvolvimento embrionário, surgem espaços celômicos na mesoderme extraembrionária, que vai formar o celoma embrionário. O celoma embrionário divide a mesoderme extraembrionária em duas camadas. A mesoderme somático, que reveste o trofoblasto e o âmino, e a mesoderme esplâncne, que envolve o saco vitelino. E futuramente vai formar a cavidade coriônica, que é formada de mesoderme somático e duas camadas do trofoblasto. Podemos observar que aqui no citotrofoblasto as células se encontram juntas, sem espaços. Isso vai formar futuramente o pendúculo do embrião, que futuramente será o cordão umbilical. O endoderme do disco germinativo se prolifera e reveste o saco vitelino definitivo. Então vamos fazer uma revisão geral agora de todos os conceitos, nomes, cavidades e tudo mais. Começamos na fase de mórula, passamos para a fase de blástula. Aqui as células começaram a se diferenciar e deram origem a dois conjuntos de células. O trofoblasto, essa massa mais externa de células, e o embrioblasto, essa massa mais interna de células. A próxima etapa, o trofoblasto se diferencia em outros dois conjuntos. O sincício trofoblasto, que vai infiltrar esse blastocisto, implantar o blastocisto no útero, no endométrio uterino, e o citotrofoblasto, que posteriormente vai dar origem às vilosidades coriônicas que vão participar da nutrição do embrião. Passando aqui, temos todos os conceitos para a gente revisar dessa videoaula. O embrioblasto se dividiu em epiblasto e hipoblasto. O epiblasto deu origem à cavidade amniótica. Esse conjunto de células aqui, mais afastado do epiblasto, dá origem ao âmnio. Esse conjunto mais afastado de células do hipoblasto dá origem à membrana de Hauser. Essa região onde o epiblasto e o hipoblasto estão em contato, a gente chama de disco embrionário, bilaminar. Surgiu uma camada aqui, de uma massa celular, entre o citotrofoblasto e essas duas camadas aqui. É a mesoderme extraembrionária. Posteriormente, o que vai acontecer? Essas células aqui vão ser empurradas, aqui, pressionadas para esse polo, e vai ser formada a cavidade coriônica aqui. Por último, vai ser formado o cordão umbilical. E esses são os fatos que aconteceram na segunda semana embrionária. Depois de tudo isso, encerra-se a segunda semana e imediatamente terceira semana. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Depois de tudo isso, encerra-se a segunda semana e imediatamente terceira semana. Muito obrigada, você pode dar um like, subscrever aqui no nosso vídeo. Não vai ter dancinha nenhuma, porque eu sou uma pessoa séria.